São Miguel Arcanjo, nosso príncipe, rogai por nós. Chegamos aí, Padre, quarta-feira, 7 de setembro. Hoje é dia, sempre é dia de rezar pelo nosso país, mas hoje mais ainda, né, Padre? Nós celebramos hoje 200 anos da independência, né? E a gente sabe, historicamente, o quanto que Nossa Senhora esteve envolvida, né, protegendo esse país, né, a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e conta-se, né, que Dom Pedro, né, consagrou o Brasil, ele rezou a Nossa Senhora antes da independência, né, antes do grito, lá no Ipiranga, como a gente conhece, tinha aquela história de devoção à Nossa Senhora. Isso, né? Então é um dia realmente não só cívico, né, mas um dia para reafirmar nossa fé, nossa identidade cristã. Somos terra de Santa Cruz. Isso, então, somos. Acho que a independência, antes de ser independência política, tem que ser uma independência moral também, de independência do pecado, né? A gente viver na graça de Deus. Acho que a ocasião também pede essa reflexão. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. O Brasil é terra de Santa Cruz, né? É consagrado a Nossa Senhora, né? E o Brasil vai lutando mesmo, Padre, por essa independência, por essa liberdade, tudo no bom sentido da palavra, né? Para a gente poder viver, inclusive, a nossa fé. Exato. E estamos aí em período pré-eleitoral, né? Quer dizer, acho que o dia de hoje também seja ocasião para a gente refletir no nosso papel de cidadão, né? Como cristãos, vamos ver bem aí os nossos candidatos, as propostas. Um cristão não pode votar em alguém que vá colocar na pauta do seu governo coisas contrárias à fé, né? Que ferem a vida, a dignidade humana. Então, acho que essa hora é uma hora de sentar, olhar bem. A gente tem muito material aí disponível nos sites católicos que podem nos ajudar a refletir sobre tudo isso. Então, nessa quarta-feira, o Padre tem várias missas hoje lá, Padre. Isso, inclusive agora... Onde o Padre já foi falando milhões de missas. Agora, às 5 da manhã é a primeira. Olha! Depois tem às 7, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7 da noite e às 11 horas. Às 11, como o senhor disse. É a última missa do dia. Que bonito. E amanhã, lá para vocês, é feriado. 8 de setembro. 8 de setembro, sim. É que nós somos distrito, né? Então a gente depende de Monte Alto. Mas muita gente vai ao santuário no dia 8, que é o dia da padroeira, né? Tem várias missas também. E a missa principal é com a procissão, que é o nosso bispo que vai estar lá, né? Se Deus quiser. Procissão às 5 horas e depois segue a missa. Que bonito. Olha, nós estávamos aqui conversando que cada país, né, cada instituição tem um anjo da guarda. A gente lembra do anjo da guarda de Portugal, né? E o do Brasil, né, é o anjo Rafael, arcanjo Rafael. Então, que bonito, né? Nós vivemos isso tendo esse arcanjo também guardando e protegendo o nosso país. Com toda essa espiritualidade, né, que faz parte da história do nosso país e da nossa vida, nós vamos iniciando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, eu acredito que nós já vamos, essa semana faz a gente olhar para a nossa história de vida, porque como a gente viu, né, ontem, não é o que a pessoa faz, mas é aquilo que provoca em mim. Então, essa ira é algo que está aqui dentro de mim, numa desordem, num descontrole, enfim, né? Então isso é muito importante porque vai fazendo a gente olhar para a gente, não olhar só para o outro, olhando para o outro, mas remeter automaticamente para a gente descobrir o porquê que isso me irrita ou me torna assim tão irado. Exato. E é justamente isso, né? Os dois aspectos da ira são os dois que a gente já viu no primeiro e no segundo dia, que existe um aspecto negativo, quando a ira já passa do limite, ela se torna pecado. E existe um aspecto positivo, que é aquela agressividade. Ontem a gente falava, né, de ressignificar os sentimentos, que às vezes a gente fala a palavra agressividade, talvez você ouça de uma maneira já pensando que isso é ruim. E não, a agressividade é aquela força que nos leva à ação. Claro que quando ela passa do limite, ela se torna violenta, ela machuca. Sentimentos humanos, em geral, eles são neutros, nem bons nem ruins. Do mesmo jeito, se eu falar para você a palavra amor, é bom. Nem sempre. Tem tribunais condenando pessoas por crimes passionais. Por que você matou a fulana? Porque eu amo. Se ela não é minha, não vai ser mais ninguém. Então, o amor ali não é positivo, é doentio. Então, entende? O sentimento humano em si, ele é neutro. É como uma faca.
Se você usa na cozinha para preparar os alimentos, está cumprindo a finalidade dela. Tem gente que usa para matar o outro. Então é exatamente isso que a gente precisa entender. Quais são os aspectos da ira? O aspecto positivo é aquele modo de constatar situações de injustiça, de degradação moral, e aí você reage com caridade, né, para corrigir o outro, para tirá-lo de uma situação de erro. Então, nesse sentido, a agressividade é boa, porque ela é uma força que te leva à ação, a uma ação de corrigir o outro, né, de ajudar o outro. Essa agressividade positiva, como a gente está dizendo aqui, ela não te deixa morno, o morno Deus vomita, ela não te deixa medíocre na luta contra o mal. Então, ela te faz exercitar a caridade em favor do outro. Esse é o aspecto positivo da ira, né, que a gente falou sobre ele na segunda-feira. O valor negativo, a gente falou sobre ele ontem, é quando a reação é movida pelo egoísmo, é desproporcional, e quando você vê que a ira geralmente é como a reação de uma criança mimada, porque não, eu não posso ser contrariado, eu tenho que ter todas as pessoas me servindo, fazendo as minhas vontades, e se alguém me contrariar, eu faço um escândalo. Isso é claramente pecado, né? Você tem uso da razão, você não precisa agir como uma criança. Então, o valor negativo é quando aquele sentimento de ira, a gente dá vazão para ele num momento assim, movido pelo egoísmo, pelos caprichos pessoais. O irado, negativamente, é aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos. É o que quer dar jeito no mundo, mas do seu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Então isso é pecado. É o aspecto negativo. Você está usando mal a sua agressividade, né? Essa violência natural, entre aspas aqui a palavra violência também, para que a gente possa corrigir os outros, né? Ou as situações. O irado, quando ele erra, ele quer ser perdoado imediatamente. Mas quando alguém erra com ele tem dificuldade de perdoar. Então aqui é que está. A gente precisa entender que como é que a gente mede uma ofensa? É o tamanho da pessoa ofendida, ou a importância que tem a pessoa ofendida. Uma coisa assim, um exemplo, se eu discutir aqui com a Sandra, outra coisa se eu discutir com a minha mãe. Eu não estou diminuindo a importância da Sandra na minha vida, mas a minha mãe, ela ocupa na hierarquia dos valores um lugar especial. Então, quando a gente agora fala de Deus, uma coisa é eu brigar com a minha mãe, outra coisa é eu brigar com Deus. Então aqui a gente precisa entender, a ofensa é medida pelo tamanho da pessoa ofendida. Então se Deus foi ofendido, é uma ofensa infinita. Minha mãe foi ofendida, eu vou ter que fazer uma reparação, né? Eu me sinto obrigado a isso, né? Se a Sandra também for ofendida, só que aí o grau de reparação depende do tamanho da pessoa ofendida. Então é por isso que a gente está lembrando, né? Que o irado, quando ele erra, ele quer ser perdoado. Mas qual é o seu tamanho também, né? Você não pode se achar a última, sei lá, Coca-Cola do Fardim, como brinca o pessoal. Quer dizer, você tem que analisar isso, né? Não só o tamanho do outro, mas o seu tamanho, quando você necessita de perdão. Agora, o segundo tema do dia de hoje é a palavra de Deus, que nos ilumina, que nos orienta, para que a gente perceba comportamentos já desde os tempos antigos, né, na Bíblia, e que a gente evite ou que a gente imite, né, para que essa ira seja controlada, sadia, santa. Então, para começar, a ira movida pela inveja, pelos ciúmes. Caim matou o seu irmão Abel. Ele foi tomado de ira por inveja, por ciúmes. Então veja, já temos nas primeiras páginas ali um exemplo triste de uma pessoa irada, cegamente irada pela inveja. Temos também outro caso de dois irmãos, Esaú e Jacó, que brigaram um com o outro por ciúmes, por inveja. Então são momentos de ira na Sagrada Escritura condenados, nunca foram exaltados. Temos ainda Jesus no Evangelho, né? A gente já citou no primeiro dia Jesus com chicote à mão para expulsar os vendilhões do templo. João Batista, né? São João Batista, quando via os fariseus, raça de víboras, né? São João Batista tinha um jeito irado de convidar as pessoas à conversão, de corrigir os outros. São João Batista
padroeiro de bebedouro, né, colocou o dedo na cara de Herodes e disse: você não pode ficar com a mulher do teu irmão, isso é adultério. Então a palavra de Deus dizendo ali, João Batista irado para corrigir alguém. Temos ainda Jesus, que orienta que a gente não deixe a ira passar do limite, quando ele fala lá no Sermão da Montanha: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matarás. Quer dizer, se você não matar ninguém, você fica satisfeito. Eu, porém, digo, quem se encolerizar contra o seu irmão já é réu do tribunal. Então ninguém pode chamar o outro de patife, né, de idiota, de cretino, porque essas são palavras condenadas, né? Então Jesus também tem o seu momento de santa ira e tem os seus momentos de orientar quando a ira vai passando do limite. Temos alguns textos na carta de São Paulo, na carta de São Tiago. Cada um de vós esteja sempre pronto para ouvir, mas seja tardio para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda imundícia e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada nos vossos corações e que é capaz de salvar as vossas vidas. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios: abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irai-vos, mas não pequeis. Olha, isso aqui é a clareza, né, da palavra de Deus. Irai-vos. Se uma coisa está errada, você precisa corrigir. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então estão aqui alguns textos, né, da palavra de Deus para nos ajudar a orientar a nossa vida, a nossa conduta, né, de modo que a gente use bem a ira. Eu quero me ver livre desse sentimento. Você não pode fazer isso, meu irmão. Minha irmã, você não pode fazer isso, senão você vai virar um repolho, sem essa força vital. Você tem que ter ira na medida certa. A palavra de Deus orienta, existe direção espiritual para isso. Se for o caso, a gente tem falado de uma revisão de vida, né, uma ajuda psicológica, porque se isso é fruto de um trauma, cura isso, meu Deus do céu. Sim. Mas não seja um repolho. Você não é nem um repolho nem um anjo. Você é corpo e espírito, né? E a palavra de Deus tem aqui a orientação certa para que você não deixe a ira te dominar. Estava me lembrando que há um tempo atrás, se alguém falasse para mim assim: você é uma burra, aquilo me dava um negócio, né? Ficava muito nervosa, muito irritada. Às vezes não externava, né? Mas aquilo eu falava: nossa, aquilo ficava remoendo dentro de mim. E aí a gente vai caminhando, vai tendo formação humana, vai lendo livros, enfim, a gente vai sendo evangelizada. E aí eu entendi, né? O meu pai falava isso, né? Então, assim, daquela forma mais bruta, né? Mais nervosa, que tem um temperamento forte, né? Então, às vezes falava isso, né? Você é burra. Às vezes ele também fazia alguns julgamentos em relação a mim que não tinha fundamento. Então, quando alguém falava alguma coisa de mim e que eu não era aquilo, nossa, aquilo eu ficava indignada, era uma coisa assim que, mas sempre caladinha, porque a gente também não quer se expor, né? Não quer mostrar os monstros que a gente traz dentro da gente, né? E aí eu fui vendo tudo isso, né? Olhando para a minha história de vida, fui perguntando, né, o porquê. E muitas vezes, em momentos de oração, em retiro, até a palavra de Deus que ilumina a nossa vida, né? A gente vai rezando, e aí a gente vai olhando para a gente e falando: é por isso. Né? Não transferindo culpa, não é isso, né? Não é eu sou irado porque fizeram isso. Não, é identificando. Então eu tenho essa reação por causa disso. E isso é muito importante, né, Padre? Como a gente disse, porque vai fazendo a gente realmente... Aí que nós vamos progredir. Porque a gente não vai usando outro de bode expiatório, né? Nem aquele que fez e nem aquele que está fazendo agora, que está provocando em mim essa ira, né? A gente tinha um livrinho no seminário tinha uma vez por mês a gente fazia partilha. Então reunia todas as turmas e a gente partilhava a vida. Aí aparecia de tudo ali. Um que deixou a roupa suja fora do cesto. Era um momento de partilha, era para isso mesmo. Uma vez por mês a gente fazia. E tinha um livrinho que orientava como fazer bem uma partilha. E eu lembro muito que uma das coisas que me marcou quando eu li foi exatamente isso. Essa questão de transferir para o outro, né? O livrinho colocava 2 frases para a gente perceber a diferença entre uma e outra.
Primeira frase, você me deixou com raiva. Segunda frase, eu fiquei com raiva por causa do que você fez. Quase a mesma coisa dita aqui, mas você me deixou com raiva, eu estou jogando em cima do outro a culpa, a responsabilidade, transferindo para ele. Eu fiquei com raiva por causa do que você fez. Então, quer dizer, foi um gatilho a ação do outro, mas a responsabilidade sobre isso é minha. O outro fez a mesma coisa para todo mundo, mas nem todo mundo reagiu da mesma forma. Então, eu fiquei com raiva por causa do que você fez. Acho que isso é muito mais benéfico. A gente realmente traz para si a decisão, a responsabilidade sobre os próprios atos. E outra coisa que eu lembrei enquanto a Sandra falava, isso é do professor Leandro Carnal. Ele fala que a ofensa, quando a gente se sente ofendido, a ofensa é uma fraqueza pessoal. E quem conhece o Leandro Carnal sabe, alguém diz para ele, careca. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu sou, não é ofensa, porque o outro está dizendo a verdade, está constatando uma coisa. E se eu não sou, ele é mentiroso, né? Então não tem por que eu me ofender com uma coisa dessa. Teu pai dizia burra, ou alguém dizia burra, eu não sou. Então não tenho por que me ofender. Ou se eu sou, vou me ofender porque está falando a verdade. Então, nesse sentido, a gente começa a fazer uma revisão da vida, né? Quer dizer, o outro me ofende. Ou ele está falando uma coisa que é verdade, ou ele está falando uma coisa que é mentira. De todo jeito, para que a reação tão negativa, né? É um modo da gente pensar assim para ir colocando mais calmaria no coração. Até pra gente, acho que a palavra não seria essa, mas não me vem, até para se blindar um pouco, porque é como se o que o outro fala ou pensa de mim é aquilo que eu sou. Não, determina, não. Se realmente a pessoa está dizendo de mim algo que eu sou, não adianta ficar com raiva. Se ela ficar com raiva, fica com raiva de você, então, né? Sim. Não do outro. E aí a gente começa a se corrigir. Mas se não é também, deixa pra lá. E com o tempo, às vezes, a pessoa vai conhecer a gente melhor. Sim. E vai descobrir que estava errada, né? Pronto, vai chegar um ponto que ela vai te pedir desculpa, né? Olha, eu falei aquilo, mas não tinha ideia. Então, é esse o caminho, né, que a gente tem que fazer. Então, até uma orientação que a gente dá é justamente essa. Não se irrite nessas situações, nessas circunstâncias, porque não vale a pena. Né? Não transfira para o outro responsabilidades que são suas, né, sobre as suas decisões, mas também não precisa ficar irritado pelas coisas, pelas palavras, né? Não tem porquê. O senhor fala isso porque não está na tua pele. Não, eu tenho os meus motivos também, mas a gente vai aprendendo a racionalizar, colocar a razão mais que a emoção nessas circunstâncias para a gente não se machucar e não machucar ninguém por causa de ira. Vamos pedir mais uma vez ao Espírito Santo que nos ilumine e que possa ir nos revelando a verdade das coisas, a verdade das situações, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquilo que nós ouvimos, aquilo que acontece conosco, que nos tira do sério desse jeito, aquilo que faz com que a gente queira fazer justiça com a própria mão, do nosso jeito, como o Padre disse. Senhor, pelo Teu Santo Espírito, iluminai-nos, para que nós possamos ser maduros, sermos responsáveis, sermos honestos com a gente, com a nossa vida e dizer: olha, isso aqui em mim não depende do outro, não é o que ele está fazendo, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que faz parte de mim. E Senhor, vai nos curando. Nós vamos entendendo que tudo isso são doenças espirituais. Senhor, vai nos curando. Que a cada dia dessa quaresma, pelo intelecto diante daquilo que nós estamos aprendendo, mas também por toda a espiritualidade que está nos envolvendo, vai nos curando, Senhor. Vai nos libertando, vai nos transformando, vai fazendo de nós, Senhor, um novo homem, uma nova mulher. É para isso também, Senhor, que nós estamos rezando essa quaresma. Não é só para alcançar graça, não. Não é só para ter situações difíceis da nossa vida resolvida, não. Não é só para ter impossíveis acontecendo na nossa vida, não, Senhor. Tudo isso vai ser consequência. Mas essa quaresma quer ser para nós curativa.
libertadora, transformadora, para que a partir de mim eu possa enxergar diferente, reagir, Senhor. Dá-me a graça de reagir diferente diante de todas as situações, ocasiões e pessoas que eu identifico, que me provocam esse descontrole, essa ira. Senhor Jesus, pela intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel, em cuja quaresma estamos, queremos pedir para nós a liberdade, a autoridade sobre a nossa própria vida, sobre as nossas decisões, sobre os nossos atos. E queremos aqui renunciar a todo tipo de sedução para colocar no outro a culpa e a responsabilidade por nossas ações e reações. Eu não quero dar ao outro a autoridade que ele não tem sobre mim, para me julgar ou para me ofender. Não. A autoridade é minha e do Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, por mim e pelos que estão conosco nesta quaresma, para que nós tenhamos essa maturidade de não delegar as nossas decisões, a nossa consciência. O outro não tem sobre mim uma autoridade que não é dele. Essa autoridade cabe só à minha consciência e a Deus. Que eu tenha essa clareza, iluminado pela palavra de Deus, que me diz: irai-vos, mas não pequeis. Amém. Amém. Que essa graça nós alcancemos através da intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e também de São Rafael. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos.
Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando: Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Cada dia que passa, nós vamos dando um passo a mais nessa caminhada, já vislumbrando aí o dia 29 de setembro, mas tendo a certeza que nós temos muito ainda que aprender, que crescer, que viver, que se curar, que se libertar, né, Padre? Até o último suspiro, viu? Até o último dia da nossa vida é um combate. Isso é muito bom. Sim. Porque a gente não fica parado, Exato. não fica estacionado. Justamente. Né? A gente vai sendo aí incomodado muitas vezes por aquilo que a gente está rezando e aprendendo. A gente vai olhando para nós, tudo isso é crescimento, senão a gente fica ali naquela água parada, né? Que água parada não tem vida, não tem nada que sobreviva à água parada. Exato. Guimarães Rosa que diz isso, né? O animal satisfeito dorme. Então. Quer dizer, se você acha que sua vida está bem do jeito que está, então, meu irmão, pode pedir a Deus Nosso Senhor que abrevie a tua vida, porque a gente sempre tem a crescer, sempre tem a amadurecer o tempo todo, realmente. Então, o Quaresma de São Miguel é esse movimento aí, tá bom? Vamos continuar se movimentando espiritualmente falando, e amanhã nós vamos entrar já na terapia, né, Padre? Nossa, vai falando da doença, é importante, mas a gente fala assim, e agora? E a terapia? Eu quero saber como é que eu vou resolver tudo isso amanhã, tá bom? Amanhã, dia de Natividade de Nossa Senhora, Padre. Isso, um dia bonito, né? Bonito. Tanto para o calendário litúrgico, quanto para nós lá no santuário. Isso. Um dia bastante intenso, né? Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Montesina, padroeira do Santuário Diocesano lá de Aparecida de Monte Alto, onde eu moro, né? Onde estão os meus paroquianos, também os romeiros e devotos que visitam. Então, um dia bastante intenso, teremos lá a presença do Senhor Bispo, então é um momento bonito para a gente viver, né? Tanto a Quaresma de São Miguel, quanto o dia da padroeira. E essa terapia que a gente vai ver amanhã, que estava em Nossa Senhora, né? Sim, o tempo todo. O tempo todo, então, ela vai intercedendo pela gente todos os dias, claro, né? Mas nessa semana que nós vamos celebrar ela amanhã, e amanhã especialmente, ela vai intercedendo ainda mais por nós. Lembrando da nossa penitência, jaculatória, ó a camiseta do Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, me ajuda, me controla, me segura. Exato. Me segura. A gente pode inventar uma jaculatória assim também, não é nenhuma heresia não, né, Padre? Não é. A jaculatória, a palavra significa isso, né? Coisa que vai sendo jogada. Né? Então a gente vai jogando a oração e repetindo, breve e constante. Breve e constante. Então a gente vai rezando aí, né, com o nosso jeitinho de ser também. Acredito que Jesus vai ficando feliz, porque a gente vai se relacionando com Ele como uma pessoa mesmo, né? Tem uma oração que é pessoal de comédia que Jesus me dá paciência, porque se o Senhor me der força eu bato. Né? Não pede força não, gente, pede paciência. Não vai usar ira de forma ruim, né? Exato. Tá bom, olha, amanhã então a gente se encontra, tá certo? Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando os comentários, é importante, né? Falando aquilo que você tá percebendo, o que você tá aprendendo, o que você tá sentindo, né?
Tudo isso é reação, efeito mesmo desse tempo, né, Padre? Exato, e procure a confissão, né? A gente está falando isso Isso. desde a primeira semana. Isso. Claro que você pode também ir fazendo seu exame de consciência e deixar para se confessar mais próximo do final da quaresma, não tem problema, mas não deixe de buscar a confissão. Agora, se você identifica que tem um pecado, você percebeu pelas reflexões, pela oração que a gente foi fazendo, que não, isso está me incomodando a consciência, eu não sabia, agora eu sei que era pecado. Então, Isso. se está te incomodando tanto, busca o remédio da confissão. E com isso a gente termina, né, mais um dia de quaresma, pedindo a bênção de Deus, a intercessão de São Miguel, de Nossa Senhora, também de São Rafael, o arcanjo do Brasil, para nos cuidar e nos proteger. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo, de todos os santos e arcanjos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós queremos falar São Rafael, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós.